Mata Hari é um nome que há mais de 100 anos captura a imaginação do público. A mulher por trás da persona conquistou sua fama como dançarina exótica e cortesã. Vivendo em Paris durante a Belle Époque francesa, Mata Hari, que em javanês significa olho do amanhecer, fez você acreditar que era uma princesa hindu, filha de um aventureiro holandês e de uma dançarina de templo javanesa. Segundo a história, ela floresceu em uma bela jovem e aprendeu as danças sensuais e sagradas do templo com sua mãe. Foi então que ela trouxe esse dom para o mundo ocidental, onde entreteve, encantou e seduziu. No entanto, o personagem de Mata Hari era apenas isso, uma invenção. De acordo com a biógrafa Pat Shipman, Mata Hari amava os homens, mas não amava em verdade. No final das contas, o mito que ela criou foi usado contra ela quando ela enfrentou um pelotão de fuzilamento francês. Condenada como a espiã mais letal da Primeira Guerra Mundial, diziam que ela causou a morte de 50 mil soldados franceses. Não surpreende que a verdadeira história de Mata Hari, na medida do possível, seja bem diferente do que ela e a elite política francesa da época queriam que você acreditasse. Esta é a lenda e a verdade sobre Mata Hari, a espiã nua. O nome real de Mata Hari era Margaretha Zella MacLeod. Ela nasceu em 1876, filha de Adam e Anna Zeller, uma família holandesa de classe média de Leeuwarden, Holanda. A irmã mais velha e a única menina entre seus 3 irmãos, Margaretha, se destacava da maioria das pessoas ao seu redor por causa de seus cabelos e olhos escuros e sua pele morena. Seu pai, Adam, era um comerciante de armarinhos bem-sucedido, mas também fez alguns investimentos oportunos na indústria do petróleo. Isso deu à família conforto financeiro. E para Margaretha e irmãos irem a escolas particulares. O pai de Margaretha era muito afetuoso, gastando bastante com presentes e roupas finas para ela. Ela teve aulas de piano, equitação e aprendeu inglês, francês e alemão na escola. A sorte da família Zeller piorou quando o pai de Margaretha faliu em 1899 e seus pais se divorciaram em seguida. Adam Zeller mudou-se para Amsterdã, deixando Margaretha e os irmãos em um pequeno apartamento com a mãe, Anna. A mãe de Margaretha morreu de tuberculose 2 anos depois. Os 4 filhos de Zeller foram enviados para parentes e depois, Margaretha, aos 15 anos, estudou em um internato em Leiden, desejando ser professora de jardim de infância. O sonho acabou quando o diretor da escola teve interesse inadequado por Margaretha, levando-a à sua expulsão e retorno para casa em 1893. O diretor, homem de cerca de 50 anos e autoridade sobre menores, não teve consequências. À deriva, aos 16 anos de idade, Margaretha foi enviada para viver com mais um grupo de parentes em Haia. Como uma jovem de 17 anos com poucas perspectivas para o futuro, Margaretha estava inquieta e ansiava por emoção. Na esperança de encontrar amor e aventura, Margaretha respondeu a um anúncio de corações solitários publicado no jornal local. O anúncio dizia: "O oficial de licença das Índias Orientais Holandesas gostaria de conhecer uma moça de bom caráter." Objetivo: matrimônio. O oficial era Rudolph John MacLeod, capitão escocês do exército colonial holandês. O capitão MacLeod, 20 anos mais velho que ela, passou quase 20 anos nas Índias Orientais Holandesas, hoje Indonésia. Ele publicou o anúncio no jornal em 1895, após retornar aos Países Baixos para licença médica no ano anterior. MacLeod ficou intrigado quando recebeu a resposta de Margaretha, que por acaso incluía uma foto. Rudolph MacLeod e Margaretha trocaram cartas antes de decidirem se encontrar no Rijksmuseum, em Amsterdã, em 24 de março de 1895. O casal se apaixonou instantaneamente.
Apenas 6 dias depois de se conhecerem, ficaram noivos. O casamento ocorreu em julho de 1895, na prefeitura de Amsterdã, pouco antes do 19º aniversário de Margareta. Após breve lua de mel na Alemanha, o casal voltou aos Países Baixos. O casamento logo teve problemas. Rudolf bebia muito, abusava de Margareta, frequentava prostitutas e se envolvia com outras mulheres. Margareta, por outro lado, era uma mulher sedutora, estava descontente com a pensão modesta que seu marido recebia e não tinha intenção de ser dona de casa. Rudolf MacLeod recuperou-se e, em 1º de maio de 1897, ele e Margareta mudaram-se para Java, nas Índias Orientais Holandesas. Devido ao status de oficial de Rudolf, o casal foi instalado em uma grande residência colonial, completa com empregados. Quando Margareta tinha 20 anos, ela deu à luz um filho que recebeu o nome de Norman John. A família logo recebeu uma segunda adição, desta vez uma filha chamada Jeanne Louise, carinhosamente apelidada de Non. O casamento, no entanto, continuou longe da união idílica que Margareta esperava. As lutas de Rudolf com o álcool, infidelidade e irresponsabilidade financeira contrastavam fortemente com o comportamento vibrante e apaixonado de Margareta. Ela rapidamente ficou conhecida em sua comunidade por sua elegância e charme, e sua beleza não passou despercebida entre os militares estacionados no arquipélago indonésio. Sua natureza sedutora só serviu para alimentar ainda mais a ira do marido. Apesar dos conflitos domésticos, Margareta prosperava vivendo nos círculos sociais da elite militar de alta patente, recebia convidados regularmente e se tornou presença constante em jantares e eventos. Ela também se encantou com a cultura indonésia, em especial com o estilo de dança que observava as mulheres locais apresentando. Foi aqui que ela começou a criar para si uma nova persona, adotando pela primeira vez o nome Mata Hari. A empolgação de viver em um local exótico logo se esgotou quando a família MacLeod se mudou para uma vila isolada após Rudolf se aposentar do exército. O isolamento rural e a crescente amargura e antagonismo de Rudolf em relação à esposa levaram o casamento à beira do colapso. Para agravar ainda mais os problemas conjugais do casal, uma doença repentina acometeu seus filhos no verão de 1899. Norman, com apenas 2 anos e meio, não resistiu à doença. Noni, com pouco mais de 1 ano, sobreviveu e se recuperou. As circunstâncias da morte do jovem Norman não eram claras. Diziam que ele foi envenenado pela babá. O mais provável é que ele estivesse sofrendo de sífilis congênita, uma doença introduzida na família MacLeod graças às muitas visitas de Rudolf a prostitutas e seus casos com outras mulheres. Naquela época, a doença era tratada com mercúrio, cuja toxicidade muito provavelmente contribuiu para a morte do jovem garoto. A morte do filho quase destruiu o casamento de Rudolf e Margareta. Rudolf não só abusava de Margareta, chegando a atacá-la com uma faca de pão, como também mantinha publicamente uma concubina javanesa. Isso foi suficiente para fazer Margareta sair de casa e ela foi morar com outra família holandesa na ilha que concordou em acolhê-la. Em março de 1902, a família MacLeod retornou para casa nos Países Baixos. Isso pouco ajudou a reparar o casamento e, em agosto, Rudolf e Margareta se divorciaram oficialmente. O tribunal deu a guarda de Non a Margareta, mas sem pensão de Rudolf, ela não pôde sustentar a filha. Como uma divorciada com poucas oportunidades disponíveis, Margareta foi obrigada a entregar sua filha de 4 anos para o ex-marido. Então, com 26 anos, Margareta enfrentou uma realidade sombria, sem recursos financeiros e sem apoio da família. Em 1903, Margareta voltou sua atenção para Paris, movida pela esperança de ganhar dinheiro suficiente para recuperar sua filha. Suas tentativas iniciais como modelo para pintores e professora de conversação em alemão e inglês fracassaram, e ela logo teve que retornar sem dinheiro aos Países Baixos
para viver com os tios de Rudolf. Quando Rudolf soube disso, ele obrigou seu tio a expulsá-la de casa. Sem opções e sem destino, Margareta retornou a Paris em 1904. Conhecida como refúgio de fugitivos e românticos, ela entrou para o circo como amazona, usando o nome Lady MacLeod. O dono do circo, ao notar o corpo e o charme excepcionais de Margareta, sugeriu que ela começasse a dançar. Foi então que Margareta deu um passo definitivo para se reinventar. Inspirando-se no tempo que passou na Indonésia, Margareta criou uma série de danças exóticas inspiradas nas tradições culturais das mulheres javanesas que ela havia observado. Ela impregnou seus movimentos com um erotismo e uma religiosidade que romperam os limites de aceitabilidade impostos pelo conservadorismo vitoriano. Usando o nome que havia adotado na Indonésia, Mata Hari começou a criar sua própria mitologia, centrada na afirmação de que era uma princesa javanesa que detinha os segredos da dança sagrada oriental. Alguns afirmam que ela foi pioneira da dança moderna, mas seu estilo exótico lembrava mais um striptease teatral ou burlesco. Suas apresentações envolviam a retirada de seus véus até que ela não usava nada além de suas joias e uma couraça dourada. Embora ela normalmente usasse meias calças cor da pele, que apenas davam a aparência de estar nua, pelo menos em uma ocasião ela apareceu totalmente nua no palco. Seus primeiros danças foram realizadas em festas privadas em Paris, mas sua forma sensual de dançar e sua história exótica logo começaram a atrair a atenção do público em geral. Mata Hari teve sua grande chance quando, em 13 de março de 1905, se apresentou no Museu Guimet para uma plateia da elite social parisiense. Margareta era amante do fundador do museu, o industrial milionário francês Émile Guimet. Ela virou sensação da noite para o dia, sendo Mata Hari elogiada e adorada por admiradores e imprensa. Esse sucesso permitiu que ela fizesse turnês nos teatros mais prestigiados da Europa, incluindo a Scala em Milão, o Olímpia em Paris e a Ópera de Monte Carlo. No auge da carreira como dançarina exótica, Mata Hari recebia até 10 mil francos por apresentação, cerca de 42 mil dólares atuais. Em 1907, Mata Hari já havia acumulado uma fortuna considerável para si mesma. O problema dela era que gastava seu dinheiro tão rápido quanto ganhava. Sua popularidade abriu novas oportunidades além dos palcos. Ela apareceu na capa da revista Vogue e se tornou uma influenciadora de produtos de consumo e tendências de moda, sendo paga por estilistas famosos para usar suas roupas em eventos e festas. Mata Hari, no entanto, não foi a única mulher a tirar seus véus no palco. Dos teatros de Londres a Nova York, ela enfrentou várias concorrentes e imitadoras, destacando-se Maud Allen. Todas essas artistas estavam, de uma forma ou de outra, interpretando o papel de Salomé, a princesa judia apaixonada e cheia de desejo sexual, que fez um striptease para seu padrasto, o rei Herodes, em troca da cabeça de João Batista em uma bandeja. Enquanto buscava atenção nos palcos, a vida pessoal de Mata Hari também era agitada. Como disse sua biógrafa Pat Shipman, ela deixava um rastro de admiradores apaixonados por onde passava na Europa. Com sua inclinação para a sedução e o flerte, os muitos relacionamentos que teve com militares e empresários ricos sustentaram seu estilo de vida extravagante. Ela escolhia seus pretendentes pela riqueza, status e disposição em gastar muito com ela. Entre seus muitos benfeitores estava o tenente Alfredo Kiepert, do 11º Regimento de Hussardos, do Exército Imperial Alemão. Mata Hari virou sua amante após se apresentar em Berlim. A esposa de Kiepert não gostou nada e obrigou o marido a deixar sua cortesã. Kiepert terminou o relacionamento, mas antes deu à amada um famoso presente de despedida em 1909. 300 mil marcos de ouro, equivalente a cerca de $1 milhão hoje.
Outro homem de quem Mata Hari se tornou amante foi o banqueiro e corretor de ações francês Xavier Rousseau. Ele supriu todas as suas vontades e necessidades, hospedando-a em um hotel, depois em um castelo no interior da França e, por fim, em uma mansão ao estilo da Normandia. Ela viveu como Madame Rousseau até o fim de Rousseau. Acabou, no entanto, sendo um perdulário, desperdiçando não apenas sua própria fortuna, mas também a de sua amante. Mata Hari e Rousseau terminaram quando acabou o dinheiro que sustentava a relação. Em 1912, Mata Hari estava entrando na casa dos 30 e tantos anos. Após o divórcio de Rudolph MacLeod com sua segunda esposa, Margareta entrou na justiça pela guarda da filha Non. Seu pedido foi negado. O encanto de Mata Hari já começava a desaparecer na época. Sua estrela estava em declínio. Ela brilhou nos palcos por quase 10 anos, uma carreira bem mais longa que a de muitos contemporâneos. Na verdade, ela não era uma dançarina particularmente boa, confiando mais em seu apelo sexual e em sua história mitológica do que em suas habilidades de dança. Ela procurou trabalho no teatro mais tradicional, mas sua autoconfiança foi abalada quando foi recusada para um papel após o produtor dizer que ela tinha uma aparência muito maternal. Mata Hari começava a envelhecer e ficar mais curvilínea, não conseguindo competir com suas jovens imitadoras que brilhavam nos palcos da Europa. Ainda assim, ela assinou uma temporada de 6 meses de sua nova apresentação, A Visão Profana, que ela se apresentaria no Teatro Metropole de Berlim. Até mesmo antes de sua primeira apresentação, a Europa mergulhou no caos. A Primeira Guerra Mundial marcou o fim do otimismo e da prosperidade da Belle Époque. O vibrante mundo do espetáculo, arte e teatro praticamente se extinguiu. Quando a Alemanha declarou guerra à França em 3 de agosto de 1914, o continente se preparou para um período de combates amargos. As hostilidades paralisaram a já decadente carreira de Mata Hari como artista, obrigando-a a depender ainda mais do apoio financeiro de seus vários patronos masculinos. Mata Hari estava em Berlim no início da guerra. Apesar de holandesa de um país neutro na guerra, foi considerada cidadã de nação inimiga pelo tempo que viveu na França. Em uma atitude que a deixou indignada e em dificuldades financeiras, as autoridades alemãs congelaram seus bens e confiscaram seus pertences. O show de Margareta foi cancelado e, após uma disputa com o figurinista, sua valiosa coleção de casacos de pele foi penhorada para cobrir as despesas. Assim, ela foi obrigada a deixar a Alemanha em 1915 para retornar pela primeira vez em muitos anos a Haia. Lá, ela alugou uma casa elegante graças a um de seus patronos, o barão Eduard Willem van der Capellen, mas rapidamente se cansou de sua nova vida tranquila. Sua cidadania holandesa lhe permitia viajar relativamente livremente entre as nações em guerra, França e Alemanha, embora ela fosse obrigada a passar pela Espanha e pela Grã-Bretanha para evitar as linhas de frente da batalha. Planejando seus próximos passos, ela não sabia que suas viagens pela Europa já atraíam a atenção das principais agências de espionagem mundiais. Britânicos, franceses e alemães a vigiavam, intrigados por suas conexões sociais, frequentes viagens transfronteiriças e seus muitos amantes, todos eles oficiais militares de alta patente. Durante uma dessas excursões, ela foi parada pelas autoridades britânicas e questionada sobre suas viagens e intenções. Ela respondeu que estava a caminho de Paris para vender alguns pertences pessoais e agendar novos shows. O MO5, renomeado Inteligência Militar, 5 meses depois, relatou que Margareta Zella MacLeod era insatisfatória e não deveria receber permissão para voltar ao Reino Unido. No outono de 1915, quando ela estava de volta a Haia, Mata Hari recebeu a visita de Karl Krummer, o cônsul alemão em Amsterdã. Ele representava os interesses da inteligência alemã e o objetivo de sua visita era convencer Mata Hari a se tornar uma espiã para os alemães.
Os círculos sociais da elite nos quais ela circulava, seu charme feminino e sua habilidade de falar vários idiomas faziam dela a candidata perfeita para obter informações de oficiais inimigos. Margareta ficou relutante no início, mas não conseguiu resistir quando a promessa de pagamento de 20.000 francos foi colocada diante dela. Ela aceitou a oferta, vendo o pagamento como compensação pelos casacos de pele e joias confiscados pelos alemães. Ela afirmou mais tarde que nunca teve a intenção de cumprir sua parte do acordo, mas via a aceitação do dinheiro como uma forma de retaliação. Margareta recebeu o codinome Agente H21. O H era referente ao nome de seu contato, Capitão Hoffmann, e ela foi a 21ª agente recrutada pelos alemães. Agora alistada como espiã alemã, Margareta foi enviada para a colônia para receber treinamento em espionagem com a renomada doutora Elisabeth Schragmüller, incluindo o uso de tinta invisível e escrita em código secreto. Mais uma vez, Mata Hari afirmaria que nunca teve realmente a intenção de espionar para a Alemanha, dizendo que jogou o conteúdo dos frascos de tinta invisível que lhe deram pela lateral de um navio. Quando voltou a Paris em maio de 1916, Mata Hari tentou retomar sua antiga vida de glamour e luxo. No entanto, seu status de celebridade e os amantes influentes, incluindo o ministro da guerra francês, general Adolphe Pierre Messime, no início da guerra, agora tinham duplo propósito. Margareta era uma pessoa-chave de interesse para o serviço de inteligência francês. Enquanto morava no Grand Hotel em Paris, ela frequentemente notava 2 homens a seguindo. Os homens eram agentes da inteligência francesa buscando evidências de atividades pró-Alemanha ou espionagem. Eles observavam com suspeita seu alvo cosmopolita, que recebia muitos visitantes masculinos, incluindo oficiais militares. Foi durante esse período em Paris que Margareta conheceu e se apaixonou por Vladimir Damaslov. O oficial russo de 23 anos lutava pelos franceses na Força Expedicionária Russa. Margareta se referia carinhosamente a Maslov como Vadim, descrevendo-o como o grande amor da sua vida. O romance do casal terminou quando ele retornou à linha de frente. Vadim ficou gravemente ferido em um ataque com gás fosfina enquanto lutava na Batalha de Verdun, perdendo a visão do olho esquerdo e sofrendo sérios danos nos pulmões e nas cordas vocais. Ele passou meses se recuperando em um hospital militar perto da linha de frente. Mata Hari decidiu passar um tempo com seu novo amor e planejou viajar para Vittel, cidade francesa próxima de onde Vadim estava estacionado. O pretexto da viagem era tratar sua saúde debilitada. O desafio, no entanto, era enfrentar os obstáculos burocráticos e militares necessários para viajar até a cidade termal, que ficava perigosamente próxima às linhas de batalha, dentro de uma zona militar rigidamente controlada. Para sua surpresa, Margareta teve a viagem negada pelos permissos. Ela pediu ajuda a um antigo amante que trabalhava para a polícia local. Ele sugeriu que ela procurasse um homem chamado Georges Ladur, no escritório militar para estrangeiros, no Boulevard Saint-Germain. Sem que Mata Hari soubesse, ela estava sendo colocada em um caminho que a levaria à sua ruína. Agora ela estava se movendo em um mundo muito distante das luzes brilhantes do palco, onde um dia havia brilhado tanto. Ao entrar no escritório de imigração no 282 do Boulevard Saint-Germain, ela não imaginava que era o centro da sede do Serviço de Inteligência francês. Foi lá, durante agosto de 1916, que Margareta se viu frente a frente com o formidável chefe da contra-espionagem francesa, Capitão Georges Ledoux. Ele vinha monitorando de perto as atividades dela após os relatórios da inteligência britânica que levantaram suspeitas de que Mata Hari era uma espiã alemã. O relatório afirmou que, se Mata Hari voltasse à Grã-Bretanha, seria presa e entregue a Scotland Yard. Para Ledoux, a chegada inesperada de Mata Hari foi nada menos que providencial. Sem saber, sua principal suspeita caiu direto em suas mãos. Aproveitando o momento, Ledoux ganhou sua confiança e autorizou seus documentos de viagem,
vendo em seu pedido uma oportunidade sem igual, ou para recrutá-la como espiã, ou, mais provavelmente, para incriminá-la. Ao retornar de Vitel após passar um tempo com seu amado Vadim, Margareta retomou suas conversas com Ledoux. Motivada pelo dinheiro e pelo desejo de garantir o futuro com o capitão russo com quem queria se casar, Mata Hari aceitou espionar para a França. O que ela não fez, no entanto, foi revelar a Ledoux seus contatos com a Alemanha. Se ela tivesse feito isso, talvez sua história fosse diferente. A missão dada a Mata Hari por Ledoux era para que ela fosse à Bélgica seduzir o príncipe herdeiro da Alemanha, Wilhelm. Mesmo para uma mulher da reputação de Mata Hari, essa era uma tarefa ousada, se não impossível. Em troca, Mata Hari foi prometida uma recompensa de 1 milhão de francos, equivalente a mais de 2,5 milhões de dólares atualmente. Ladouille garantiu que os detalhes da missão e o pagamento seriam definidos quando ela retornasse à Holanda. Assim, Margareta deixou Paris em 5 de novembro de 1916. Viajando com 10 malas de bagagem chamativas, ela seguiu para a cidade portuária espanhola de Vigo. De lá, ela embarcou no SS Holândia, que atracou em Falmouth, Cornualha, em 14 de novembro. Dadas as condições de guerra, as autoridades britânicas realizaram uma busca na carga do navio e inspecionaram a lista de passageiros. Quando uma senhora MacLeod foi identificada entre os viajantes, agentes da Scotland Yard a prenderam imediatamente. Apesar dos protestos do capitão do navio, ela foi submetida a uma revista íntima por uma policial, depois retirada do navio e levada para Londres para interrogatório. A prisão pelas autoridades britânicas ocorreu por um caso de identidade equivocada. Eles achavam que Mata Hari era Clara Benedicts, famosa agente alemã de Hamburgo. Enquanto Margareta era submetida a dias de interrogatório por Sir Basil Thompson, da Polícia Metropolitana, telegramas eram trocados entre os britânicos e a legação holandesa sobre a identidade de Mata Hari. Num claro blefe, os britânicos disseram ter recebido um telegrama, confirmando sua identidade como a dançarina exótica Mata Hari e que ela também era uma espiã alemã confirmada. Mata Hari então cedeu e finalmente admitiu espionagem, mas disse que era em favor dos franceses, não da Alemanha. Ela afirmou que trabalhava para Georges Ledoux. Os britânicos fizeram perguntas a Ledoux, que respondeu dizendo que sempre suspeitou que Mata Hari fosse uma espiã alemã e que só a recrutou com o objetivo de desmascará-la. Sem nenhuma evidência de que ela tivesse cometido algum crime, os britânicos, a contragosto, liberaram Margareta, mas ela não teve permissão para continuar sua viagem para a Raia. Em vez disso, ela foi forçada a retornar para a Espanha. De volta à Espanha, Mata Hari se viu tendo que improvisar em uma tentativa desesperada de salvar sua posição cada vez mais precária. Ela imediatamente escreveu para Ledoux pedindo novas instruções, mas não recebeu resposta. Com sua missão original de seduzir o príncipe herdeiro se mostrando inalcançável, ela voltou sua atenção para outros alvos. Ela verificou o registro diplomático no Hotel Ritz, em Madrid, e logo encontrou o nome de um oficial alemão importante. O Major Arnold Kalle era o adido alemão e uma figura formidável dentro da rede de inteligência alemã. Após marcar uma reunião, ela se apresentou a Arnold Kalle como uma aliada alemã. Ela o seduziu como fez com outros homens. Margareta repassava a Arnold Kalle fofocas que achava inofensivas e, em troca, ele revelou os planos alemães de desembarcar soldados por submarino no Marrocos para incitar uma revolta contra os franceses. Ela escreveu triunfante uma carta para Ledoux e a enviou pelo correio do hotel. Ela escreveu sem código e com tinta comum, claramente esquecendo seu treinamento em espionagem. Como país neutro na guerra, a Espanha estava repleta de espiões e contra-espiões. Provavelmente, membros da equipe do hotel estavam na folha de pagamento de um ou ambos os lados da guerra. Cartas de pessoas de alta posição social ou sob suspeita provavelmente eram interceptadas e lidas antes de chegar ao destino final. Mata Hari estava jogando um jogo perigoso
e, sem querer, havia iniciado o ato final de sua trágica saga. A carta dela para Ledoux foi interceptada e o Major Calais ficou furioso ao saber da traição de Margarita. Ele decidiu que era hora de armar uma armadilha elaborada. O oficial alemão enviou vários telegramas a Berlim relatando suas interações com a agente H21 e pedindo orientação sobre sua compensação. Como previsto, as comunicações foram interceptadas e decifradas pela inteligência francesa, que logo concluiu que a agente H21 era a própria Mata Hari. Calais escreveu seus telegramas em um código que os criptógrafos franceses já haviam decifrado no ano anterior. A rede de mentiras de Mata Hari rapidamente se desfazia. Preocupada por não ter recebido um único telegrama de Ledoux desde que chegou à Espanha, Mata Hari se via cada vez mais isolada. Ela decidiu voltar para a França. Ela retornou a Paris em 3 de janeiro de 1917. Nas semanas seguintes, Mata Hari cuidou de seus afazeres em Paris, tingiu o cabelo, visitou a costureira e encontrou seus muitos amantes. Mas ela estava preocupada. Ladoux não respondeu às suas cartas e ela não conseguiu restabelecer contato. Ainda pior, ela não tinha recebido nenhuma notícia de seu amado Vadim. Eventualmente, ela se reencontrou com ele quando ele voltou a Paris de licença, mas ficou devastada ao saber que seus superiores haviam proibido Vadim de se casar com Margareta. Vadim terminou o namoro e retornou à frente ocidental. De coração partido e sentindo o mundo se fechando, Margareta sabia que o tempo não estava a seu favor. Na manhã do dia 13 de fevereiro de 1917, Margareta ouviu uma batida em sua porta. Do lado de fora do quarto 131 do Hotel Palácio Élysée, estavam os homens enviados para prendê-la por espionagem. Mata Hari teve seu mandado de prisão lido, pôde se vestir e foi levada. Margareta se viu confinada entre as frias paredes da notória prisão feminina de Saint-Lazare. Sua transformação de estrela celebrada a prisioneira comum foi uma humilhação total. Durante 6 meses, ela foi interrogada pelo capitão Pierre Bouchardon enquanto permanecia em uma cela fria e úmida, em condições deploráveis. Ela escreveu várias cartas para sua rede de militares e empresários franceses, mas em vão. Nenhum cavaleiro de armadura brilhante viria salvá-la. Mata Hari negou repetidamente as acusações, mas sua resistência enfraqueceu com o passar dos meses. Quando Bouchardon lhe contou sobre o telegrama enviado por Calais, ela finalmente cedeu e admitiu ter aceitado dinheiro dos alemães. No entanto, ela negou ter agido contra a França em qualquer momento. Mata Hari pensou que sua confissão a absolveria, mas ocorreu o contrário. O capitão Bouchardon continuou desconfiando de sua inocência. Com a guerra em curso, a moral francesa em baixa e a necessidade urgente de vitória, a verdade ficou em segundo plano diante da narrativa desejada. Mata Hari havia se tornado um peão em um jogo de xadrez da diplomacia e era movida pelo tabuleiro conforme os objetivos políticos franceses exigiam. O papel dela como espiã e a importância que teve na guerra foram enormemente exagerados, servindo como uma distração conveniente das crises militares e de moral do país. Havia temores de que a França estivesse à beira do colapso sob o peso do desgaste da guerra. Talvez Mata Hari fosse o bode expiatório ideal. Sua reputação como uma mulher internacional, dançarina exótica e cortesã, significava que, mesmo antes do início de seu julgamento, a balança da justiça já estava irrevogavelmente inclinada contra ela. No 4 de julho de 1917, acusações formais de espionagem foram feitas contra Margareta. Seu julgamento, que foi pouco mais do que um fait accompli, começou em 24 de julho de 1917 e foi realizado a portas fechadas no Palais de Justice. O capitão Bouchardon, representando o Estado francês, a retratou como uma traidora que mantinha comunicações clandestinas com o inimigo,
coletando e transmitindo informações vitais para as forças alemãs. A acusação enfatizou fortemente suas viagens frequentes e suas interações com vários oficiais alemães de alta patente. O julgamento levou 2 dias. Apesar da ausência de qualquer prova direta contra ela, o painel de 7 juízes condenou Margareta por todas as acusações. A sentença imposta foi a morte, um veredito que a promotoria afirmou marcá-la, possivelmente, como a maior espiã do nosso século e a causa da morte de até 50.000 soldados franceses. Na manhã de 15 de outubro de 1917, os parisienses ignoravam os sombrios acontecimentos que ocorreriam naquele dia no campo de tiro de Vincennes. Foi aqui que Margaret Saller foi escoltada de sua cela para enfrentar seu destino diante de um pelotão de fuzilamento francês. Mata Hari escolheu enfrentar os soldados com as mãos livres e sem venda nos olhos. Enquanto seu advogado e uma freira da prisão observavam, ela mandou um último beijo desafiador. Ao amanhecer, o sinal foi dado e Margareta foi atingida por uma rajada de balas. Um suboficial se aproximou do corpo de Margareta e disparou uma última bala na têmpora para confirmar a execução. A reação na Europa foi uma mistura de senso de justiça e sensacionalismo, com jornais exaltando a execução como triunfo na luta contra a espionagem. O Estado francês, em um último ato frio, leiloou os pertences de Margareta para cobrir os custos do julgamento. Sem ninguém para reclamar seu corpo, ele foi entregue à Faculdade de Medicina da Universidade de Paris para dissecação. Sua cabeça foi embalsamada e, de forma estranha, sumiu nos anos 1950, nunca foi achada. Surgiram rumores de que Mata Hari havia escapado e continuava viva. Uma história dizia que ela abriu seu casaco de pele, seu corpo nu tão deslumbrante para os homens à sua frente, que ela conseguiu fugir para a floresta. A infeliz realidade para Margareta Saller era que a tragédia de sua vida terminou naquele dia no campo de tiro. A então filha adolescente de Margareta, Non, embora tivesse renegado a mãe, ficou devastada ao saber do destino dela por meio de um artigo no jornal alguns anos depois. Non sofreu uma hemorragia cerebral fatal aos 21 anos. Especulou-se que o espectro persistente da sífilis, uma herança cruel de seu pai, tenha sido a causa. Quando o ex-marido de Margareta, Rudolph MacLeod, foi informado da morte dela por repórteres, ele comentou: seja lá o que ela tenha feito na vida, ela não merecia isso. Ele morreu pouco mais de uma década depois, em 1928. Em apenas 2 anos após sua morte, a narrativa da vida de Mata Hari começou a cativar a imaginação de escritores e cineastas. A representação de Mata Hari como uma síntese de espiã sanguinária, sedutora maléfica e fascinante femme fatale provou ser um material irresistível para Hollywood, inspirando uma série de filmes desde a interpretação icônica de Greta Garbo em Mata Hari até a versão de Jean Moreau em Mata Hari, Agente H21. Como a personagem femme fatale prototípica, Mata Hari é tema de mais livros, programas de televisão, quadrinhos, filmes e até vídeos no YouTube do que qualquer outro espião. Foi apenas em 2017, 100 anos após sua morte, que a França desclassificou e divulgou as transcrições do julgamento de Mata Hari, junto com um arquivo de outros documentos. Muito já se escreveu sobre o motivo de Mata Hari virar espiã, sendo a resposta óbvia: dinheiro. É bem possível que outros fatores também tenham desempenhado um papel. Mata Hari era uma artista dentro e fora do palco. Ela estava sempre se reinventando e se tornava tudo para todos os homens. Talvez para Mata Hari, espionar fosse só mais um show. Nas palavras de Ernesto Folkman, nenhum indivíduo jamais fez tanto para glamorizar o mundo da espionagem. Ao passar da vida para a morte, seu mito e sua lenda se tornaram imortais.